Voltamos ao programa Memória Viva, hoje entrevistando o jornalista Vicente Cerejo. Aloysio, você que conviveu muito tempo com Cerejo, principalmente lá no dia de Natal, a gente gostaria de que você nos ajudasse aqui nessa vivência dele no dia de Natal. Olha, eu cheguei no dia de Natal não pelas mãos do Cerejo, porque eu soube que tinha uma vaga e fui diretamente a Luiz Maria Alves pedir a chance de exercer a profissão, que eu estava há 2 anos já com o diploma na mão. Mas Cerejo foi tudo no diário e ele tem muita história para contar. Eu pergunto, quando foi que nasceu Roda Viva, Cena Urbana? Cena Urbana nasceu de uma... Como eu digo que tudo é casual, né? Mas eu queria registrar que no Monsenhor Mato eu fui aluno de Bagadão, que era um artilheiro do América, e de Erivan, que era o grande goleiro do América. Sim. É preciso registrar que a nossa turma tinha figuras assim. E, e fiz os 3 anos clássicos do Ateneu. Por quê? Porque quem tinha horror a física, química e matemática foi o clássico. E como naquela época o vestibular era dividido em área humanista, né, biomédica e tecnológica, na área humanística nós passamos... A sociologia da Fundação Zé Augusto não lhe encantou? Não me encantou. Eu volto depois para ser aluno de jornalismo, né, quando eu desisto de Direito, depois de 3 anos no curso clássico. Mas o jornal, a coluna é um acidente. Eu estava na redação quando o Luiz Maria Alves me chamou. Eu estava como editor auxiliar de João Neto. Editava só aquelas páginas internas do jornal, né? E o João Neto gostava muito de matéria nacional, mas principalmente de noticiário internacional. E o local que ele fechava também, principalmente a área de política, a 3ª página, e a matéria internacional. E Alves disse, olha, Paulo Macedo vai fazer um curso na Escola Superior de Guerra, acho que nos 3 meses, no Rio, e você vai ficar fazendo... um ano inteiro. Hein? Um ano. Naquela época. Mas eu entrei nada, eu fiz uns 3 ou 4 meses, eu acho. Foi mais. Não foi? Aí eu, tá bom, fiquei assim, eu não tinha coluna nenhuma, né? Fui fazer a coluna. Mas aí tive que mudar, seu Alves, eu vou mudar o nome, porque eu não sei fazer coluna social. Como eu era o pauteiro, criei extra pauta. Aquilo que eu não podia aproveitar na pauta, eu dava as notinhas lá. Vou para o carnaval, conheci o carnaval de Olinda, a convite de Nilton e Irma, a convite deles dois. Quando volto, e faço a primeira coluna para quinta-feira, na quarta-feira de tarde. Quando eu entrego o material a Marlúcio diz, diagrama diz que está faltando 30 linhas. Janeiro de 81. Janeiro de 81. Chequei hoje. Aí, fevereiro de 81, né? Janeiro. Aí eu faço um texto sobre o Carnaval de Olinda, porque eu tinha ficado impressionado com a Flor da Lira, que era uma banda de pau e corda, né, sem nada eletrônico e tal. Eu fiquei tão impressionado com aquilo e fiz um texto. E ficou naquela coisa. Aí chega a Rejane para pedir o carro, nós já tínhamos um carro, que precisava ir não sei onde no carro, eu pedi para ela então dar um título naquela coisa. Ela disse, bota Cena Urbana, porque eu me referi a uma cena fora do comum, descendo as ruas de Olinda e tal. E ficou aquele box. Quando o Alves leu no dia seguinte, passou a prestar atenção na minha crônica. E eu passei todo dia a não titular o texto era Cena Urbana. E eu buscava uma solução todo dia, um texto, uma coisa interessante qualquer. Mas aí, você veja como são as coisas. Aí Rejane me faz uma sugestão, sempre é Rejane. Eu digo que Rejane é sonsa, mas é verdade. Aí que Rejane, você precisa criar um personagem. Mas Rejane, já está difícil, já tem uma crônica aqui dentro. Cria um personagem que a coluna está ficando muito desinteressante. E então ela sugeriu que eu criasse Jacinto de Campos. Uma homenagem a Jacinto de Torres. Campos por ser silvestre, né? Para ser uma coisa mais nordestina. Essa história é interessante. Aí eu começo, então combino com o Luiz Maria Alves. Que Rejane achava que ele devia ser um cara meio afetado, né? Com um certo excesso de sensibilidade, de afetações, para poder gerar interesse do leitor. Eu digo, mas senhor Alves, só tem como fazer se eu deixar no seu birô, se eu rubricar, que ele rubricava LM Alves, no último ponto do texto, sabe? Um lápis grafite. Um lápis grafite. Para a redação pensar que é uma pessoa recomendada pelo senhor, eu apenas edito. Da coisa. E assim ficou. A redação nunca percebeu, nem nunca notou. E Jacinto de Campos criando problema de todo tipo, reclamando das dondocas, reclamando de tudo, da deselegância de políticos, da falta de educação, da falta de fineza. Era um afetado, era um chato, entediado, na maioria das vezes entediado.
com palavras francesas, que a Regiane é que me ajudava, com aquele palavreado francês, requintado. Você era o blasé. Um abusado numa cidade precária. Ele era isso, né? Bom, quando Paulo reassume, que foi ler a coluna, não gostou. Não gostou, eu sei disso porque Cinedino marcou comigo o almoço no Chique Chique. Eu e ele. Ele disse, Cerejo, eu quero que você me explique. Eu sempre fui muito amigo de Cinedino. Era visto até como sendo meio protegido por ele, porque eu não deixava que o diário perdesse anúncio. Eu reabria a página, colocava o anúncio e segurava a barra. Aí ele disse, você vai me responder uma coisa. Pois não, quem é Jacinto de Campos? Foi um dos maiores dramas, porque o amigo dele devendo o gesto a ele. Mas eu tinha um compromisso com o Alves. Eu disse, eu não posso lhe dar essa informação. Pergunta se o Alves, sabe? Aí almoçamos e tal. Me lembro demais e tal, aquela coisa. Ele era peixe adorê, com uma porção de ervilha e pirê. Esse era o almoço de Cinedino no Chique Chique. Ele não mudava. E Moacir era o maître, né, mano? Aí Moacir dizia, falta uma carteira e uma... Ainda aqui na Salgado Filho. Não, era no Chique Chique, na Afonso Pena. Já estava lá? Já na Afonso Pena. Eles ainda falta uma carteira de charme e uma caixa de fósforo. Que era o charme, era o cigarro que o Cinedino fumava. E Paulo não gostou, pela afetação do camarada e tal. Eu, na verdade, nunca disse, estou revelando aqui publicamente, acho que é a primeira vez que estou revelando essa história, porque foi realmente um grande sucesso. O maior sucesso não foi esse, foi quando nós criamos os joelhos na coluna Bastidores. Era uma coluna fina. Na página de política? Na página de política, na terceira página, não assinada, com um coordenador maravilhoso chamado Luciano Eras, que ninguém nem sabia que ele era o coordenador. Saudosa memória, meu querido amigo. Tão discreto que nem sequer você sabia no Natal quem era que coordenava. Ele que fazia a revisão final e dava a ordem das colunas. E tivemos vários problemas. E ela era construída ao longo da tarde. Ao longo da tarde. Ia chegando, pingando, todo mundo. Pingando. Né? Aí, quando a última coluna, a última nota, o diagramador sempre diz, 3 linhas, uma linha, coisa e tal. Do fechamento, aí vem o ficcionista Cerejo e cria joelhos. Né? Isso deu confusão. E todo dia quem me ajudou um pouco foi... Pergunta, por que joelhos? Por causa dos joelhos de Nara Leão? Não, por conta de Cassiano, que vivia elogiando os joelhos de Nara Leão. Ele dizia os joelhos mais bonitos que eu vi. Você ainda sustenta isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que eu tenho muita consideração por Cassiano Arruda e acho que Cassiano é uma pessoa de extrema acuidade. E eram realmente belíssimos os joelhos de Nara. Eu os vi pessoalmente. Olha numa aí, entrevista que fiz com ela em Fortaleza. Olha, não é à toa que Cassiano foi um grande titulista. Que prova a acuidade de Cassiano, era um grande titulista do jornal. E esse negócio, mas quem me ajudava às vezes era Barreto. E Barreto é de uma sensibilidade, pouca gente nota, mas Manuel Barreto é de uma sensibilidade absoluta, né? Mas ele cometeu uma vez um erro de dizer que os joelhos eram morenos. Eu digo, olha, nós não podemos botar a cor dos joelhos, que vai criar problema. Até que um dia, uma amiga nossa, uma colega de redação, nos procura, a Luísa conhece essa história, e disse, olha, eu estou com um problema. Qual é o seu problema? Ele disse, fulano, meu namorado, meu noivo, marido, já não sei nem sei se era noivo ou se era marido, está convencido que os joelhos são os meus. Eu estou vivendo uma crise. Ótimo. Aí eu disse, diga a ele que vou fazer como essa de Queiroz, que ele retira isso do meu personagem. Infelizmente não são seus. Não estou dizendo que você tenha joelhos feios, mas não são seus. E assim estamos. E que me impressionou, primeiro foi, duas coisas me impressionaram naquela coluna, um sucesso muito grande. Que até um escritor local queria fazer um ensaio, e terminou não fazendo sobre essa experiência. Porque foram mais de, acho que perto de 100 notas, né? Meses. Durou meses a joelho. Primeiro foi a ligação de Aloysio Alves. Para mim, para saber de quem eram os joelhos. Não, muita gente. Muita gente. E outra vez, quando eu chego para fazer foi um reencontro. Foi um reencontro promovido por Leônidas. Empresário. Empresário, era muita gente. Um reencontro meu com o Tarcísio, porque em razão daquela luta da Via Costeira, eu não me esqueço de dizer, eu redigi porque é a idade de Cristo. Entre editoriais, sueltos e notícias, 33 textos contra a Via Costeira. Claro que com apoio, com determinação do Luiz Maria Alves. Roda Viva não tinha nascido ainda, né? A luta, a batalha da Via Costeira. Já começou. Eu vou aproveitar esse gancho agora e vou pedir, porque o Memória Viva é muito visto, Nicolau já sabe disso, claro,
pela juventude também. Muito jovem veio o programa. Por que é que o Diário se confrontava, você escreveu esses textos contra a Via Costeira? Porque a Via Costeira hoje é um cartão postal de Natal. Na época. Enfim. E a minha tese é que a Via Costeira sou eu, que deve a Luiz Maria Alves. Foi o radicalismo, foi o enfrentamento de Alves. Qual era a proposta de Alves batendo contra totalmente para poder bater no meio, como ele dizia, e negociar? Era que a avenida ficasse do lado do morro e os hotéis nos platôs. Porque se hotéis ficassem aqui, invadiriam o morro mais tarde, mais dia, menos dia. Então ele ganhou a primeira parada, que foi a avenida do lado do Magião do Morro, limitando a edificação. Significa dizer, toda aquela área foi preservada todo o lençol freático importantíssimo que tem ali. Foi luta do Diário do Natal. E os hotéis dos platôs. Depois fizeram platôs a tromba de trator. Mas na época eram 8 a 10 platôs naturais. E Alves defendia a existência das áreas de servidão pública para que as pessoas tivessem acesso ao mar. Alves não aceitava praia particular, que o Brasil caísse nesse erro de praia particular como na Europa e nos Estados Unidos. Então, mas aí você transformou na Via Costeira hoje? Aí foi feito isso. A segunda coisa que ele foi muito importante, Alves trouxe aqui não só Bulemax para ver a questão da vegetação da Mata Atlântica, como trouxe Vasconcelos Sobrinho, que era o maior geógrafo do Nordeste, sediado em Recife, e ele tinha feito parte do primeiro mapa de desertificação feito pela Unesco, representando o semiárido. E toda essa catilinária foi você que... Eu fui praticamente, Jânio no começo, depois Jânio vai fazer mestrado no Rio, e eu fiquei segurando essa barra. Tanto que quando o Alves me convida para editor, ele diz, você foi preterido 2 vezes para ser editor. Primeiro porque era muito novo, não tinha experiência suficiente, maturidade. E a segunda vez porque você vinha de um confronto muito grande com o grupo dos Maias. E o jornal precisava conviver com o governo. Agora você vai ser. Eu fui depois daquele que veio de Recife, como era o nome, que já faleceu, foi editor, veio do Diário de Pernambuco. Manuel? Manuel, né? Que teve na República também. Esteve na República. E aí eu fiquei lá. Manuel Barbosa? Manuel Barbosa. E foi depois do Manuel Barbosa. Aí eu fui ser editor. Eu fui editor com menos de 30 anos, né? Fui um editor muito novo. E teve episódios interessantíssimos como editor. Mas o que me impressionou naquela hora foi as condições que Alves exigiu. Você tem 2 condições para ser editor do meu jornal. Ele se referia ao Diário como meu jornal. Primeiro, você não pode fazer comigo a conspiração do silêncio. O primeiro a saber de qualquer problema que envolva você ou o jornal, ou sua relação com o jornal, eu tenho que saber. Eu não aceito a conspiração do silêncio. Nem você terá da minha parte. Lhe direi tudo que vier a mim reclamar. É a segunda condição. Eu não posso precisar localizar meu editor e não encontrá-lo. Quando sair de casa, diga para onde vai. Eu muitas vezes, uma vez eu estava namorando na casa de Rejane, Afonso Pena parou a Como do Diário Natal para me apanhar. Foi mesmo? Para me apanhar e levar, porque esse negócio de não ir, não. A Como já ia para você não dizer, não fui, porque não tinha carro. Ele mandava o carro lhe apanhar. Aí você já estava como editor-geral. Aí já estava como editor. Editor-geral. Mas eu entrei como estagiário e fiquei fazendo cidades. Porque os repórteres mais experientes faziam política. E entrevistava as principais autoridades. Sim. E a gente ficava fazendo as cidades. Né? E eu tinha na quinta-feira uma página com uma coluna chamada Vucu Vucu, com o Cassiano Arruda, para cobrir os problemas da cidade. Né? Eu me lembro de um problema grave, que nós descobrimos uma praça que tinha ali no Barro Vermelho, que era um buraco, não era uma praça, era um buraco, e uma bananeira dando banana. E é feita a fotografia, Paulo Saulo faz a fotografia da bananeira produzindo banana no meio de um buraco. Cassiano bota a chamada na primeira página da Natal e bota. E essa nós temos banana. Doutor Jorge Ivan ficou tão impressionado com um buraco e com a bananeira, que era o prefeito, doutor Jorge Ivan, que fez uma praça. E foi a Cascudo, para Cascudo dar o nome. É quando o Cascudo dá aquele nome de Tauapiranga, Barro Vermelho. Né? Ele foi sugestão de Câmara Cascudo. Eu não resisto, de Coronel de Sérgio, eu não resisto. Eu vou perguntar, o Diário faz falta ao Rio Grande do Norte? O Diário faz falta ao Diário do Norte, 24 horas por dia. Tirou daqui. 24 horas por dia. E mais uma vez, pegando o gancho dessa provocação aí, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O Diário, e aqui vai também um esclarecimento para os mais jovens, o Diário foi um jornal impresso na cidade, que circulou durante várias e várias décadas, que
praticamente monopolizava a opinião pública dessa cidade. A Tribuna, então, e o Novo Jornal mais recentemente não se aproximariam nunca do que o Diário fez. Mas o que é que de mais importante lhe pareceu nessa história? E como é que o Diário chegava a se dar o luxo de criar mitos, tipo Mão Branca? Fale desse... O vampiro? Então, o vampiro... Eu complementaria o Tarcísio perguntando a você o Poti. Porque, para mim, quando eu cheguei aqui em 72, eu fiquei impressionado. Era um belo jornal de domingo. Era um jornal de domingo. Você não precisa lembrar o seguinte: em julho de 70, o Diário Natal inaugura o Offset, o segundo no Nordeste. Aquilo foi um impacto, que a partir dali houve um crescimento da tiragem do Diário Natal e do Poti. Para você ter uma ideia, o Diário oscilava entre 8 a 10 mil exemplares diários e o Poti entre 16 e 18 mil jornais no domingo. Com um recorde que, modéstia à parte, em favor da minha biografia, eu tenho o direito de confessar. O recorde foi meu, na famosa entrevista da separação de Vilma. Eu tenho direito a ser feliz outra vez, que nós tivemos 2 tiragens. 16 e mais 16. Né? Mas o Diário Natal tinha uma coisa interessante. Alves era um homem de absoluto compromisso com a liberdade de expressão. Alves, mesmo quando reclamava de uma coisa sua, ele reclamava depois da coluna sair. Alves nunca tirou uma nota de coluna nenhuma. Né? E aí a Luiz foi editor do jornal e sabe disso. E quando eu vou ser diretor comercial, que a Luiz assume a editoria geral, eu disse para ele: tenha cuidado. A Alves tinha um funcionário chamado Venceslau. Venceslau, às 4 da tarde, saía numa Kombi com uma prancheta, com uma ordem geográfica, uma distribuição geográfica das bancas, e anotado quanto tinha sido a tiragem. É mesmo? Digamos, banca de Tota, recebeu 50. Ele, às 4 da tarde, perguntava quantos vendeu. De forma artesanal. Artesanal. Ele tinha esse controle. Era dele. Além das pesquisas que o Diário às vezes contratava, isso era de Alves diário. Então, Venceslau contava, não recebia a informação, ele contava. Recebeu 50, tem 12, vendeu 38. Sim. Ele anotava. Então, Alves sabia da sua sintonia como editor, se você escolhia ou não a manchete, que o leitor fundamental, básico do diário queria. Na primeira ele procurava saber qual era a manchete do dia seguinte. E não dizia nada. Ele ia lá de noite, para dizia a manchete, ele pagava para ver. Para orientar a distribuição. No dia seguinte ele sabia se acertava ou não. Então, o Venceslau, por que eu tinha dito? Não, Alves, seu Cereja é o menino de ouro de Luiz Maria Alves. Havia essa história no meio dos políticos. Não era por isso. É porque eu vivi em sintonia, eu aprendi a entrar em sintonia com o leitor básico do diário, o leitor médio do diário. Nós sabíamos, Alves tinha um mantra, né, que ele dizia que havia visto numa entrevista de engenheiros: a humanidade gosta do trágico e do grotesco. Então ele não dispensava o trágico e o grotesco. Não havia possibilidade. Só na hipótese de não haver vítima. Se você batesse numa árvore no seu carro, ele podia dispensar essa matéria. Claro. Mas se tivesse vítima, não. Claro. E nisso o jornal conseguiu ter uma venda absolutamente extraordinária. E com um repórter policial fantástico. Eu me lembro que quando eu assumi a primeira página, a primeira vez que eu fiz, João Neto ali já era procurador do INPS e viaja como procurador para um encontro nacional de procuradores da Previdência. E eu fui jogado na primeira página. E eu tinha pavor da primeira página. Né? E é aí que eu começo a mexer com a primeira página e termino editor-geral. Mas aí eu fiz era um crime meio misterioso, eu fiz uma manchete indagativa. Quem matou fulano de tal, uma coisa desse tipo. De manhã Alves me chama à sala, chegava volta das 11 horas. Ele era notívago, não dormia, né? Porque ele foi telegrafista há muitos anos, perdi o hábito de dormir. Ele dormia o dia já amanhecendo. E quando tinha prisão de ventre, chegava com o jornal todo marcado de vermelho, onde tinha cacofonia, onde tinha vírgula fora do lugar, excesso de adjetivo, tinha horror adjetivo. Nossa. Os adjetivos me dão pruridos. Adjetivos, essa matéria está copiosa de adjetivos. Ele lendo os manuais ingleses e americanos, ficou com um senso de objetividade fora do comum. Verdade. Né? Até um tecnicismo excessivo no texto, mas ele tinha isso. Aí ele chega, me chama e diz o seguinte: olha, eu vi a primeira página, a sua primeira página, você fez uma manchete indagando quem matou, agora, não abuse. Lembre-se, quem compra o meu jornal quer resposta. Você está perguntando? Bom, a primeira lição de editor que eu recebi dele. Além essa sua parte muito importante, que é como jornalista, como editor, como cronista, tem também uma parte também que nós vamos ver
daqui um pouquinho. Estamos encerrando, então, o segundo bloco do programa Memória Viva. Voltaremos dentro de instantes.